Olá, na última semana de trabalhos do plenário da Câmara em 2024, deputados e deputadas aprovaram 3 propostas do pacote fiscal apresentado pelo governo, com regras mais rígidas para o pagamento de benefícios como o BPC e o abono salarial e limites para os gastos com funcionalismo público. A Câmara também concluiu a regulamentação dos novos impostos previstos na reforma tributária. Além disso, enviou para a sanção presidencial proposta que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem principalmente fontes de energia renováveis. Vamos começar com o pacote fiscal. A Câmara aprovou e enviou para o Senado a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo, que altera as regras do abono salarial e exige uma lei federal para criar os chamados penduricalhos nos salários de servidores públicos. A proposta reduz de 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo a remuneração mensal dos trabalhadores que terão direito ao abono salarial anual. A PEC também destina parte dos recursos do Fundeb, o Fundo do Governo Federal, destinado a complementar os gastos dos municípios mais pobres com educação básica, para ser aplicado em ensino integral. O texto faz parte do pacote fiscal do governo e tem o objetivo de impor limites aos gastos públicos como maneira de cumprir as metas do arcabouço fiscal para os próximos anos. O projeto foi criticado pela oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a PEC não tem impacto nas contas públicas, prejudica quem mais precisa e não impede os supersalários do funcionalismo público. Não ajusta nada e não tem intenção de ajustar nada. Porque o grande problema dessa PEC, para mostrar que ela é de faz de conta, é que ela ataca o mais pobre, ataca o mais vulnerável, vai mexer no abono de quem ganha até dois salários. Mas os supersalários não ataca. Por quê? Porque não tem intenção, não tem coragem de colocar o dedo na ferida. A proposta também dividiu a base do governo. Para a bancada do PSOL, destinar recursos do Fundeb para investimentos em ensino integral prejudica os municípios mais pobres, para os quais o Fundeb foi criado. O relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, defendeu a mudança acordada com parlamentares da bancada da Educação na Câmara. Ele disse que a alteração aumenta os investimentos no ensino integral. Esse texto garante já em 2025 uma ampliação de quase 40% no número de vagas para o tempo integral. Lembrando, em 2024 o investimento em novas matrículas foi de 4 bi. Nós estamos colocando no nosso texto e garantindo 10% da complementação do Fundeb. Portanto, nós teremos 5,5 bi para investimento em novas matrículas do ensino integral. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, negou que a proposta prejudica os mais pobres. Ele disse que as mudanças são necessárias para a economia. Todo o diálogo que fizemos é em função do interesse do país. O país precisa desse ajuste. É um ajuste que não penaliza os mais pobres, é um ajuste que preserva direito, mas é um ajuste necessário em função desse momento que o país está vivendo. Outro projeto de contenção de gastos apresentado pelo governo, que também rendeu polêmica no plenário, foi o que torna mais rígidas as regras do benefício de prestação continuada, o BPC. A proposta também limita o aumento real acima da inflação do salário mínimo, que passará a ser reajustado pelos índices previstos no arcabouço fiscal. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo concedido a pessoas com deficiência ou a idosos sem recursos. O projeto foi aprovado depois de mudanças feitas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. O texto final obriga o cadastro biométrico para a concessão de benefícios sociais, uma medida destinada a evitar fraudes, de acordo com o relator. Se não houver como fazer isso na localidade em que o beneficiário reside, será dado um prazo de até 1 ano para registrar a biometria. O texto, porém, provocou discussão e dividiu a base do governo ao prever que a concessão do BPC ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e será garantida apenas às pessoas com deficiência moderada ou grave. Também obriga que o diagnóstico seja acompanhado pelo CID, o Código da Classificação Internacional de Doenças. A exigência foi criticada pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Coloca como critério para recebimento aquelas que deficiências médias ou graves, ou seja, aquelas que são consideradas leves ficariam excluídas da possibilidade de recebimento do BPC. E quais são essas deficiências? Autistas, suporte nível 1, por exemplo. Muitas mães atípicas dependem desses recursos do BPC para terapias, para cuidadoras. Além disso, há síndromes e questões de saúde mental que não são enquadradas em CID, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down.
O relator, o deputado Isnaldo Bulhões, defendeu as mudanças feitas na proposta. Segundo ele, regras mais rigorosas para o BPC garantem a existência do programa e combatem as fraudes. O programa será preservado com responsabilidade e justiça social. Sem essas modificações, esse programa ele irá colapsar devido ao crescimento não orgânico dos últimos tempos. A maior preocupação hoje é que afeta nosso principal cerne da discussão, é que a contenção de gastos são essas fraudes. Eu aviso que iremos combatê-las e retirar e não conceder quem não está apto a participar do benefício de prestação continuada. Um terceiro projeto do chamado pacote fiscal do governo, também aprovado, foi o que impõe limites de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas. A proposta proíbe a ampliação de benefícios fiscais, limita o aumento de gastos com pessoal e permite que o governo use recursos de fundos públicos para bater a dívida. Para que o texto fosse aprovado sem alterações, o governo fez um acordo com a oposição que incluiu o fim do seguro DPVAT, batizado de SPVAT por uma lei aprovada esse ano pelo Congresso. O projeto, entre outros pontos, determina que despesas com servidores não poderão subir mais que 0,6% quando os gastos públicos superarem a arrecadação. Mas a proposta foi criticada pela bancada do PSOL. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o projeto vai prejudicar as pessoas mais pobres, que dependem de benefícios sociais do governo. Que o que está acontecendo no nosso país é terrorismo de mercado financeiro, é especulação. A economia vai bem, o desemprego caiu ao mínimo, a inflação não explodiu, o PIB está crescendo a 3,5%. Por que é que a gente tem que fazer superávit de 70 bilhões em 2 anos? Taxação das grandes fortunas daria, deputado Rui, 70 bilhões de reais em apenas um ano. O projeto foi defendido pela bancada do governo, como o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Esse é um projeto muito importante para o país, senhor presidente. Na verdade, nós temos em benefícios tributários 540 bilhões. A partir desse projeto, se houver déficit primário, fica impedido de renovarmos benefícios tributários de exonerações. E o governo pode, a partir dessa situação, cortar vários desses benefícios. A Câmara também concluiu a análise do projeto que regulamenta os principais pontos da reforma tributária, com a criação de 3 novos impostos no lugar de 5 atuais. A proposta seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. O texto, de mais de 500 artigos, detalha como será a cobrança e os casos de redução e até de isenção total dos novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, e o Imposto Seletivo. O IBS será distribuído a estados e municípios. O CBS será um imposto federal. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. Eles vão incidir sobre mercadorias e serviços, inclusive importados. O imposto seletivo, também federal, será cobrado sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e jogos de azar. Estão isentos da cobrança do IBS e da CBS, por exemplo, os artigos da cesta básica e mais de 300 medicamentos, assim como transporte público e produtos de higiene menstrual, como absorventes íntimos. Também serão beneficiados com impostos menores os setores de cultura, pesquisa tecnológica, profissionais liberais e educação, cada um com suas regras específicas. O projeto foi criticado pela oposição com o argumento de que vai aumentar a carga tributária, o que foi negado pelo relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Nós estamos fazendo um novo sistema tributário que vai ajudar o Brasil na sua reindustrialização. Nós não vamos cobrar mais imposto do imposto. Nós estamos fazendo uma reforma tributária que nós estamos reduzindo a carga tributária para todos os setores da economia, mas em especial para o povo brasileiro. A reforma tributária e as nossas alterações está reduzindo a carga tributária em 0,7 para todos os brasileiros e brasileiras.
Outro projeto aprovado na última semana de trabalhos da Câmara em 2024 trata de economia, mas também de meio ambiente. O projeto cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem principalmente fontes de energia renováveis, batizado de Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. O programa será financiado por bancos privados com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal, como, por exemplo, precatórios. A proposta, que seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei, vai beneficiar parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcionem benefícios socioambientais. Também poderão receber financiamentos do PATEM projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao uso de gás natural foi criticado em plenário pela deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. O texto que vai ser votado considera o gás natural importante para o desenvolvimento sustentável. Isso é um paradoxo. De um lado é gás natural, do outro lado é desenvolvimento sustentável. Não tem como juntar os dois. Isso é algo absurdo. O autor da proposta, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disse que os incentivos não comprometem os cofres públicos. O que é o PATEM? É um instrumento formidável de financiamento da transição energética. E sabe quando ele tem de subsídios? Zero. Sabe quando ele tem de incentivos? Zero. Sabe quanto ele impacta o equilíbrio fiscal? Zero. O plenário também aprovou o projeto que cria uma política nacional de visitação de parques ambientais, com previsão de fundo privado para financiar infraestrutura de visitação. O texto que seguiu para o Senado contém regras não só para os visitantes, como para os órgãos gestores e para as empresas privadas que explorarem esses parques. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara na última semana de trabalho de 2024. Boas festas!